Aí, agora acho que vai passar depois aqui. Depois eu passo a lista para esse computador aqui, para outro computador. Lista de genética. Vamos lá então, olha só. Vai começar aqui na Biologia 1, no livro 2 do SAS, tá? Deixa eu só ampliar ele aqui para vocês. A gente vai começar a parte sobre proteínas. Que, por sinal, é uma parte bastante interessante, bastante importante da bioquímica. Deixa eu só ampliar isso aqui. Livro 2 não tem mais as aulas em PDF, né, que ajuda bastante. Aí tem que ficar reposicionando aqui. Vamos falar um pouco sobre... Começar falando então sobre proteínas, pessoal. Quem são as proteínas? O que representa agrupamento de aminoácidos, tá? O que representa as proteínas quando a gente está falando sobre proteínas essenciais, aminoácidos essenciais, aminoácidos naturais. Então, para que eles servem? Qual que é a sua função? Então, a gente vai ver um pouco ao longo dessa aula aí. Depois, vamos ver se no final da aula, voltando uns 10 minutos, a gente faz mais exercício de genética que a gente estava fazendo ontem. De qualquer forma, vou passar a lista que eu estava fazendo para vocês. Tem muita coisa, o estilo aqui é muito grande. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter, então, as proteínas, que são estruturas essenciais para a composição da nossa célula. Não só para a composição da membrana plasmática, mas também para a composição da parte estrutural interna também da célula, tá? Nós vamos ver aqui algumas proteínas estruturais que estão presentes nos nossos tecidos. E por que elas são tão importantes? Por que eu não consigo, por exemplo, realizar a coagulação sanguínea sem uma proteína conhecida como protrombina, que depois é convertida em trombina? Por que eu não consigo realizar o processo de contração muscular sem proteínas como actina, tá? Miosina, então você tem actina, você tem miosina, tá? Para contração muscular. Por que é tão importante para a minha pele proteínas como colágeno e elastina? Então, as proteínas, elas estão presentes na nossa nutrição, tá? A base, a micromolécula que compõe uma proteína, nós chamamos de aminoácido, tá? Então, quando você tem um conjunto compactado de mais de 80 grupos dessas proteínas, desses aminoácidos, nós vamos ter o que nós chamamos de proteína, tá? Então, nós temos os oligopeptídeos, polipeptídeos, e nós temos as proteínas, muito parecido com aquilo que nós falamos também sobre os carboidratos, tá? As aldoses e as cetoses. Bom, então, quais são as funções? Como é que ela atua no nosso corpo? Ela é estrutural, Zé? Quais são os principais compostos? Então, nós temos aqui um composto orgânico, e nesse composto orgânico, tá, nós temos aqui principalmente a formação, além dos compostos à base de carbono e hidrogênio, nós vamos ter a participação do nitrogênio, né? O nitrogênio normalmente na forma de amina, tá? Então, as proteínas, ela é recheada de nitrogênios, então ela tem uma associação direta, tá, com os compostos nitrogenados orgânicos também. Mas então vamos ver aqui quais são algumas das funções prioritárias que nós temos aqui no caso das proteínas. Eu peço que vocês anotem para mim, vocês vão anotando aí algumas funções prioritárias, vocês vão anotando no cantinho aí,
Primeira função, deixa eu só passar o e-mail para o outro notebook aqui, para eu passar os exercícios de genética aqui e conseguir abrir depois. Então, algumas funções prioritárias. Então, quando a gente fala de função estrutural, por exemplo, deixa eu passar aqui. A primeira função estrutural que nós vamos ter é o que diz respeito às proteínas estruturais do nosso organismo. Então, vamos citar algumas proteínas estruturais do nosso organismo. Então, a primeira proteína estrutural, tá, que nós temos, eu acabei de falar, né, é o colágeno e a elastina. Bom, para que servem essas proteínas estruturais? Bom, colágeno e a elastina, o próprio nome já diz, ele serve para a questão da elasticidade, tá? E eles estão presentes na segunda camada da pele, que nós chamamos de derme. Então, você tem, tanto na derme, você tem um tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo, a gente vai estudar sobre os tecidos conjuntivos nesse livro 2, ele está muitas vezes associado ao colágeno e à elastina, tá? Agora, fala uma coisa para mim, o que é importante para eu saber sobre colágeno e elastina, essa proteína que muitas vezes está no meu cabelo aqui, ó, que a gente chama de queratina também, né? É uma proteína muito interessante, ela está no cabelo, ela está na minha pele, na parte da epiderme, para provocar o que nós chamamos de agente impermeabilizante, evitar a saída excessiva de líquido e evitar a entrada excessiva de líquido, né? Tanto que a queratina pura, o teu cabelo, quando você queima alguma queimadura mais leve, aí o pessoal tem a mania de esfregar a mão no cabelo. Por que você esfrega a mão no cabelo? Porque o cabelo, ele desprende queratina. E quando você esfrega sobre o tecido, ao desprender a queratina, você consegue repor aquela área que está lesionada. Então, você tem uma sensação menor de queimadura, tá? Vou só mandar aqui para o outro notebook, que estava nisso aqui. Então, é o seguinte, as proteínas estruturais têm um detalhe interessante. Lembra dessas duas? O que mais cai em Enem, o que mais cai em vestibular? Você vai ter aqui a questão das doenças autoimunes. Não se esqueçam desse nome. Doenças autoimunes. Onde está estrutural aqui, ó, você coloca aqui no cantinho aí, faz uma observação aí para vocês aí, com relação a doenças autoimunes, tá? E quem são essas doenças autoimunes? Por que elas são tão importantes assim, essas doenças autoimunes a título de conhecimento nosso? Bom, essas doenças autoimunes estão relacionadas com outro sistema que a gente vai estudar, que é o sistema imunitário, tá? E nesse sistema imunitário, muitas vezes você não consegue decifrar aquilo que é proteína essencial e aquilo que não é proteína essencial no seu organismo. Por exemplo, uma proteína estrutural é uma proteína essencial. Então, o que o teu sistema ele faz muitas vezes e de forma equivocada? Então, o que ele vai fazer? Ele vai detectar algumas proteínas suas que são essenciais, tá? Em proteínas como se elas fossem no seu organismo, como se elas servissem como antígeno, como se elas servissem como corpo estranho. Aí acontece o quê? O teu sistema imunitário, ele vai se mobilizar para combater uma proteína estrutural. Ah, isso pode acontecer, Zé? Pode, isso acontece, tá? E essas doenças são doenças autoimunes. Então, doenças autoimunes é quando o teu sistema imunitário reconhece uma proteína essencial, como colágeno, por exemplo, tá? Como se essa proteína fosse um corpo estranho, como se ela fosse um antígeno. Aí, o que teu organismo ele passa a fazer? Ele começa a produzir anticorpos contra essa proteína essencial. Ou seja, pela má decifração, ele começa a destruir uma proteína essencial do seu organismo. Falei aí, Zé, aí aparecem as doenças que nós chamamos de doenças autoimunes. Quem são essas doenças? Cita algumas aí. Vou citar uma que você conhece bem, tá? Uma doença bastante conhecida. Você tem aquela doença conhecida como lúpus. Aquela doença não é uma doença adquirida, você não pega lúpus de ninguém, tá? É um problema de decifração do seu sistema imunitário. Então, o teu sistema imunitário está atacando aqui as proteínas do colágeno, tá? As proteínas da elastina, que são proteínas estruturais. Aí, o que acontece?
A doença, ela começa a atacar o maior órgão do corpo humano. O maior órgão do corpo humano é a nossa pele. Pele é um órgão, não é simplesmente um tecido. Então, a pele é o maior órgão do corpo humano. Depois, ela vai migrando. Ela arrebenta com os rins e depois, no fim, ela arrebenta com o coração. Se o indivíduo não tratar, não tem cura essa doença, tá? Doenças autoimunes são muito complicadas, porque você tem que atuar contra o teu organismo através de corticoides. Então, você tem tratamento. Se a pessoa cochilar no tratamento contra esse tipo de doença, a pessoa vem a óbito. Então, isso é uma doença autoimune. Nossa, Zé, então o negócio é bem mais complexo. É. Só que não quer dizer que você tem, eu tenho lúpus, ou fulano da minha família lá manifestou lúpus. Não quer dizer que a pessoa vai morrer. Ela pode tratar, tá, a doença até o final da sua vida, né? E pode ter uma vida saudável. Agora, quando deixa de tratar, quando o lúpus vem à existência assim, de uma forma muito violenta e a pessoa não toma as medicações necessárias, ela pode vir a óbito. Outra coisa interessante também, tem uma doença conhecida como esclerodermia sistêmica, problema aqui com relação à proteína estrutural. Então, o sistema imunitário começa a destruir o colágeno também. O que é esclerodermia? A pessoa ela muda a coloração de um dia para o outro. Aí, num dia, ela acorda mais bronzeada. Parece que é bronzeamento, mas na verdade não é um bronzeamento. Ela tem, então, uma alteração nos melanócitos, tá? Que sintetizam a melanina, que estabelecem que é a proteína fundamental para a cor da pele. Então, o que acontece com essa pessoa? Mesmo processo parecido com o lúpus também, se ela não controlar a doença, ela vai ter problemas renais, cardíacos, etc. Tal, da pele passa para os rins, coração e vem a óbito. Outra doença também autoimune, tá? Relacionada à proteína estrutural. Qual que é a outra doença, Zé? O reumatismo. Tem alguns tipos de reumatismos, tá? Principalmente reumatismo, né? A gente fala reumatismo no sangue, que são provocados por doenças autoimunes. Quando você tem uma placa de bactéria na sua garganta, e quando seu organismo imobiliza a produzir anticorpos contra essa placa de bactéria, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma produção massificante de anticorpos no meu organismo. Beleza, você vai ter uma produção massificante de anticorpos, tá? Para destruir essa placa. Só que acontece muitas vezes que o teu organismo ele tem uma resposta imunitária tão violenta que ele começa a destruir a placa bacteriana, só que ele começa, por exemplo, a confundir as proteínas que compõem as duas válvulas do seu coração, tá? Tanto a tricúspide quanto a bicúspide, que é a válvula mitral, ela reconhece as proteínas que compõem essa válvula, as proteínas estruturais que compõem essa válvula, tá? Reconhecem como corpo estranho. Aí, junto com as bactérias, você começa a produzir anticorpos contra as bactérias, mas a resposta imunitária é tão forte que você pode destruir as duas válvulas do coração, tá? Essa doença aí leva um processo perigosíssimo, pode levar à morte, se as válvulas não forem trocadas, tá? Que é endocardite. Então, às vezes, uma cárie dentária, tá? Que a bactéria caiu no sangue, que leva essa resposta imunitária. Às vezes, uma inflamação de garganta pode levar a uma resposta imunitária que destrói as válvulas do teu coração. Tem que trocar rapidamente as válvulas, colocar válvula suína, tá? De porco, senão o indivíduo ele vem a óbito. Então, essas proteínas essenciais aqui, elas são fundamentais. Queratina mais enrijecida é aquilo que você tem na formação aí do chifre, por exemplo, dos cornos, né? Daquela estrutura mais enrijecida, por exemplo, no boi, em alguns outros animais, tá? É queratina pura, isso, tá? No nosso caso, nós temos tanto no cabelo quanto nos pelos, tá? Temos também nas unhas. A impregnação da queratina é tão forte que mesmo após a morte, normalmente, dificilmente ela entra em decomposição. Você acha, às vezes, cadáveres ainda com unhas, né? Ou algo do gênero. As proteínas, ela tem função também catalisadora, tá? Então, ela é uma ativadora do metabolismo. E, além dela ser uma ativadora do metabolismo, o que ela faz? Ela vai realizar, então, aquele processo de catálise. O que é a catálise, Zé? A catálise, muitas vezes, está relacionada, por exemplo, a situações que envolvem digestão, tá? Então, você vai formar catabólitos. Eu vou formar catabólitos? Sim, você pode formar catabólitos, sim. Então, eu posso quebrar, tá? Frações maiores em frações menores? Posso.
Então, a ação enzimática das proteínas, de algumas proteínas, ela é fundamental para o nosso metabolismo. Então, quando a gente fala que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína tem função enzimática, aquele jargão na biologia, tá? É uma verdade. Então, algumas proteínas têm função enzimática, toda enzima, basicamente, é um agrupamento de aminoácidos, tá? Mas nem toda proteína tem essa função enzimática. Então, toda enzima é uma proteína, aquelas pegadinhas, né? Que sempre cai, mas nem toda proteína, tá? Nem toda proteína é uma enzima, beleza? Então, quando ela é uma enzima, você tem, por exemplo, a pepsina, na região do seu estômago. O que ela faz? Ela vai quebrar proteínas inteiras ou menores, peptídeos, em frações que nós chamamos, tá, de peptonas. Então, frações menores de uma proteína. Então, você quebra a molécula, mas ainda não é uma micromolécula capaz de ser absorvida pelas velocidades intestinais. Aí depois você tem outras proteínas no duodeno, por exemplo, tripsina, quimotripsina, tá? Que continuam quebrando proteínas agora com pH mais alto, até que você tenha a consolidação da digestão enzimática das proteínas quando a enteroquinase, a carboxipeptidase, a amilopeptidase, a erepsina, ela vai quebrar, ela vai consolidar a digestão proteica, tá? Aí vai quebrar as proteínas maiores em compostos que nós chamamos de aminoácidos, tá? Então, esse vai ter, então, a formação dos aminoácidos. Então, ela tem formação catalisadora, e nessa formação catalisadora nós temos o processo que nós chamamos de hidrólise, hidrólise enzimática. Em outras palavras, as proteínas elas vão atuar ali, tá? Na presença de água, para exercer o seu papel aí hidrolítico. Bom, além da catálise, além dela quebrar macromoléculas em micromoléculas de forma essencial, porque eu não consigo digerir, aliás, eu não consigo absorver proteínas inteiras, mas eu consigo absorver frações micromoléculas dessas proteínas, que são os aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são naturais e essenciais, tá? Para a minha vida. Naturais, aminoácidos naturais, provavelmente vocês já ouviram a Lenise falar isso muitas vezes, quando ela fala sobre síntese proteica. Os aminoácidos naturais são aqueles que são sintetizados pelos nossos ribossomos, tá? E os aminoácidos essenciais são aqueles que nós não temos condição de produzir no nosso próprio organismo, então nós dependemos de um auxílio externo, e esse auxílio externo é através da nutrição. Então você tem que ingerir esses aminoácidos essenciais, tá? O que é uma proteína reguladora, Zé? Essa proteína reguladora também está diretamente associada ao nosso metabolismo. Nós estudamos agora 3 recentemente. Nós estudamos a insulina, nós estudamos o glucagon e nós estudamos a somatostatina, tá? Então, qual que é a função prioritária? É a mediação da glicemia no sangue. Então, nós vimos que a insulina aumenta a permeabilidade da membrana, tá? Para captação de glicose do plasma sanguíneo, para que essa glicose ela possa entrar na célula. E nós vimos que o glucagon, ele atua no glicogênio muscular e no glicogênio hepático, tá? Para quebrá-lo em frações menores, em moléculas de glicose, para disponibilizar essa glicose como combustível para a nossa célula, tá? Então, nós temos, então, essa regulação, toda ela conjugada e associada com a somatostatina, que regula todo o nosso sistema glicêmico. Então, células alfa, células beta e células delta pancreáticas liberam proteínas, por exemplo, que são proteínas reguladoras, tá? Aqui ele cita essas 2 proteínas, mas nós teríamos várias outras proteínas reguladoras do nosso crescimento, por exemplo, tá? Aí você vai ter o hormônio conhecido como GH, que é o hormônio somatotrófico, né? Que também está relacionado aqui a uma ação proteica, tá? Você tem outros hormônios aí, a ocitocina, por exemplo, que auxilia a mulher no momento do parto. Ela vai, então, promover uma dilatação ideal para o nascimento da criança, e ela vai auxiliar no processo, por exemplo, tá? Daqueles movimentos que a mulher sente, né?
que antecede o parto, inclusive com muita dor, tá? Os momentos que são o preâmbulo do parto. E você tem outros também que atuam no sistema renal, como, por exemplo, o ADH, tá? Que é o hormônio antidiurético. Você tem várias proteínas que regulam diretamente, inclusive, a sua coagulação sanguínea, como eu citei, por exemplo, a protrombina e a trombina. Então, elas estão muito presentes, e local de proteína muito presente é o fígado, tá? O fígado é onde você tem ali a passagem de várias proteínas essenciais na sua vida, e muitas delas são sintetizadas no fígado. Uma outra proteína muito importante, quando você machuca aí, você fica com aquele mancha roxa, tá? Forma um coágulo de sangue aqui, aí fica aquele roxo, né? Por que fica aquele roxo? Na hora que você leva o impacto, microcapilares aqui, ó, capilar, ó, na grossura de um cabelo. Microcapilares aqui, eles se rompem, aí libera o sangue, aí o sangue fica interno, aí você tem uma microhemorragiazinha aqui, ó. Aquele roxo significa que teve uma microhemorragia. Zé, eu acordei, meu corpo está cheio de mancha roxa, pode estar com um problema de trombócito, plaqueta muito baixa, tá? Aí você vem aqui, você olha aqui, tá roxo, né? Aí passa mais ou menos 4, 5, 6, até 7 dias, dependendo da extensão, aí você vai ver que isso aqui sumiu, porque teu fígado produziu uma proteína conhecida como heparina. A heparina, ela vem aqui e reabsorve o coágulo, tá? Ah, Zé, às vezes eu estou fazendo esforço para evacuar, muito esforço, tem intestino preso, etc, tal. Pode estourar um vasinho aqui no meu olho? Pode. Aí fica aquela mancha de sangue, porque você está fazendo muito esforço para evacuar, ou você pegou um peso muito contundente. Aí vem a heparina e reabsorve o coágulo do teu olho, demora um pouco, claro, não é do dia para a noite, às vezes demora até uma semana para sair aquela mancha de sangue do olho, tá? Só que quando está rompendo no olho, quando está rompendo no braço, assim, legal, não tem problema. Isso aqui é fácil de ser, né? De ser reabsorvido. O problema é quando rompe um microcapilar na tua cabeça, aí dá um derrame, tá? Se o derrame for pequeno, o médico ele faz a tomografia e olha lá a concentração de sangue naquele local, e ao olhar a concentração de sangue, ele opta por fazer um procedimento muitas vezes. Ah, vai ter que fazer cirurgia? Depende. Se parou de sangrar, segura, deixa a mancha de sangue e toma heparina. Ou estimula a produção de heparina ou toma heparina sintética para você tentar reabsorver o coágulo. Tá? Então, são essas proteínas reguladoras que nós temos no nosso organismo. Ah, nós temos proteínas de defesa, nós vamos ver que todo o nosso sistema imunitário ele é embasado nas proteínas de defesa, que são fundamentais para nós. Ah, então nós temos proteínas ali para defender, sim, anticorpos. Anticorpos nada mais são do que proteínas, tá? Então toda aquela estrutura que nós falamos aí de um coronavírus da vida, tá? Que você tem aquelas proteínas que ele tem na coroa externa dele, são espículas, ou spikes, ou espinhos, tá? São constituições proteicas que ele tem afinidade com células humanas que tem, por exemplo, o linfócito, que é o centro do sistema imunitário que a gente vai estudar, ele vai então e cola nessa célula, ou seja, ele funde-se nessa célula. Por quê? Nós vamos ver que ele vai ter uma afinidade ali, quando a gente vê as enzimas, de chave e fechadura, tá? Ele tem essa afinidade própria para ele conseguir ser puxado para dentro da célula. Então, a defesa com relação aos anticorpos, e desses anticorpos aqui, ó, nós vamos ter esses compostos que nós chamamos de imunoglobulinas. Aqui nós temos 3. E essas imunoglobulinas, elas estão focadas aos linfócitos B. Nós temos 3 imunoglobulinas essenciais no nosso organismo. Nós temos a imunoglobulina alfa, beta e gama, sendo que a mais comum é a gama, tá? Que é a mais focada na produção de anticorpos para combater corpos estranhos, antígenos no teu organismo. Inclusive, quando você tem uma doença autoimune, quando você produz anticorpos contra elementos essenciais do seu organismo, tá? Então, o que está acontecendo? Essa gama globulina aí que está decifrando de forma equivocada onde que ela está atacando, tá? Pode atacar a válvula do seu coração, pode atacar as suas proteínas da sua derme, etc. Transportes, as proteínas, elas são importantes aqui para o transporte? Sim, elas são importantes até porque onde são produzidas grande parte das proteínas? Grande parte das proteínas, elas são produzidas pelos ribossomos e pelo RNA, né? Então, mas o nucleolo,
e os ribossomos, e além dos ribossomos livres que estão presentes no citoplasma da célula, são responsáveis pela síntese proteica. Mas um local que elas sempre estão presentes é no retículo endoplasmático granular, que eu já mencionei isso para vocês, tá? Então, esse retículo endoplasmático granular, na verdade, ele é uma rede, tá? Proteica, inclusive, uma rede proteica de transporte de elementos para o interior da célula, tá? E além disso, além do retículo endoplasmático, quando você olha a nível celular ou ao nível celular, você tem também algumas proteínas essenciais que conseguem transportar o oxigênio no seu sangue. Como que essas proteínas transportam o oxigênio no sangue? Então, essa proteína essencial que transporta o oxigênio, ela é conhecida como hemoglobina. E essa hemoglobina, para cada proteína de hemoglobina, você tem 4 metais ferro agregado. A esse metal ferro adere-se oxigênio. Então, o oxigênio é conduzido pela hemoglobina, que é responsável também pela cor vermelha do seu sangue, tá? E o ferro vai aderir-se ao oxigênio, formando óxido ferroso, e dessa forma o oxigênio ele passa a ser transportado no seu sangue, tá? E você tem também o transporte aqui, ó, pelas lipoproteínas, elas têm a capacidade de transportar gorduras, tá? Ela tem a capacidade de transportar lipídios no seu sangue. Ah, Zé, eu vou ter aqui algumas proteínas que são proteínas conhecidas como proteínas receptoras, Zé. Vou ter sim, tá? Então, essas proteínas aqui receptoras, elas são fundamentais porque elas desencadeiam uma série de reações metabólicas internamente à sua célula, tá? Então, elas atuam diretamente para desencadear o metabolismo. Então, é como se fosse um gatilho metabólico, tá? Então, ela recebe o estímulo e desencadeia toda a questão do metabolismo celular, tá? A proteína reparadora. Essa aqui, aquilo que eu já citei antes, tá? Ela promove, então, a formação de um tampão para estancar um sangramento. Ah, então, toda vez que eu levo uma lesão no tecido ou uma lesão interna, eu tenho essa proteína reparadora para estancar aquele sangramento? Tem. E essa proteína, por exemplo, ela é a protrombina, que na presença de íons cálcio e sob a ação daquela enzima que a gente estudou lá no primeiro ano, né? Tromboquinase, tromboplastina, a protrombina é quebrada e ao ser quebrada, ela vai formar então a proteína trombina, tá? Ah, essa trombina, ela quebra o fibrinogênio em fibrina e a fibrina, ela vai ser um tampão ali, né, para evitar o sangramento. Lembrando que pessoas que têm glicemia alta no plasma, ou pessoas que têm a diabetes, por exemplo, o excesso de açúcar no plasma, isso quando é desbalanceado, descontrolado. O excesso de açúcar no plasma, a hiperglicemia, que nós chamamos, ela inibe a ação da protrombina e da trombina, tá? Se ela inibe a ação da protrombina e da trombina, se a pessoa tem diabetes desbalanceada, o que vai acontecer? Ela tem muito maior tendência hemorrágica. Então, qualquer cortinho que ela faz, ela sangra muito, tá? Tem maior tendência hemorrágica, porque o excesso de açúcar inibe essa proteína reparadora que atua diretamente aqui na cicatrização, tá? De tecido e de vasos lesionados. O Zé, aí é proteína contrátil. Bom, proteína contrátil faz parte aqui, tá? Do líquido que nós temos aqui intersticial, tá? Principalmente no tecido muscular. Essa proteína contrátil, você tem duas, pelo menos, aqui que nós chamamos, né? Você tem a proteína de actina, são aquelas proteínas mais finas, e você tem a proteína mais grossa, que é a proteína de miosina, tá? Então, as duas proteínas, elas se associam, elas se deslizam umas sobre as outras, que a gente vai estudar também no tecido muscular, tá? No momento da contração muscular dos músculos estriados esqueléticos e músculos estriados cardíacos. Então, nós vamos ver isso. E tem também os músculos não estriados, né? A gente vai ver como é que eles funcionam, que antigamente a gente usava a nomenclatura de músculos lisos. Então, você tem as proteínas contráteis, que são fundamentais para o nosso corpo. E aqui ainda, ó, nós vamos ver as composições das proteínas. Vamos dar uma olhadinha aqui.
Aqui ele vai falar os aminoácidos, que são as micromoléculas, né, formadoras das proteínas, e quem estão presentes, ó, no grupo dos aminoácidos. Também eu tenho aqui no grupo dos aminoácidos, como acontece também com as gorduras, com os lipídios, eu tenho aqui um ácido carboxílico, C-O-OH, tá? E além do ácido carboxílico, você vai ter aqui esse radical amina. Então, você não esquece, hein? Quando você está trabalhando com carboidrato, você tem um aldeído, uma aldose, ou, em alguns casos, você tem uma cetose, uma cetona, né? O grupo preponderante. Quando você está trabalhando com gordura, você tem, normalmente, também ácidos carboxílicos, lipídios. Quando você está trabalhando com aminoácidos, aparecem também os ácidos carboxílicos, tá? E aparece também a amina. Um detalhe, tá? As proteínas, que são agrupamentos de aminoácidos, elas são, então, fundamentais, ela tem, então, aquele efeito que nós chamamos de efeito plástico, né? O efeito consolidador, o efeito formador de estruturas corpóreas. Então, aqui você tem um carbono, que é o carbono aqui pela sua posição, é um carbono alfa, aí vai falar aqui da sua condição de saturação, né? Esse carbono, ele só está ligado a outros carbonos através de simples ligações, tá? E aqui é aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. Nós temos cerca de 140 aminoácidos, tá? Na natureza. Só que apenas 20 deles estão presentes nas proteínas dos seres vivos. Então, a gente vai classificar aqui como aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Ó. Então, esses aminoácidos que nós chamamos aqui de aminoácidos naturais são aqueles que nós conseguimos produzir através dos nossos ribossomos, através do nosso núcleo, tá? Então, esses aqui, ó, nós produzimos naturalmente no nosso organismo. Ah, Zé, tem muitos aqui, né? Tem, por exemplo, a arginina é um aminoácido fundamental para a conversão da amônia que está no seu sangue em ureia, tá? Aqui você tem, só para citar alguns, tá? Você tem aqui, por exemplo, a glutamina, tá? Que também é um aminoácido glutâmico, tá? Essencial na formação dos hormônios cortisóis, tá? Você tem a N-acetilcisteína, que também atua na região pulmonar e nas secreções que muitas vezes se formam no pulmão, tá? Você tem aqui a tiroxina, esse aminoácido aqui, a tirosina, ele é fundamental na formação de um hormônio da tireoide, que é a tiroxina, tá? Que é um hormônio também conhecido como T4. Então, além desses hormônios, ou além desses aminoácidos que você tem aqui, que são aminoácidos fundamentais, você vai ter aqueles aminoácidos que você não produz, mas que são essenciais para o seu metabolismo. Vou citar um aqui, ó, triptofano. Ah, o triptofano é muito importante, Zé? É muito importante. Por quê? Porque o triptofano, muitas vezes, ele está associado à formação, tá? De serotonina. E a serotonina, por sua vez, é um neurotransmissor que ele é antidepressivo natural, tá? Então, ele coloca você numa situação de bem-estar. Então, muitas vezes, você vai analisar, você fala assim, ó, essa família, o pessoal nessa família aí tem histórico de ter problemas psicossomáticos, distúrbios psicossomáticos, tem histórico de ter depressão ou algo do gênero, tá? O que acontece? Muitas vezes, olha, eles têm uma deficiência, muitas vezes crônica, na utilização desse aminoácido. Às vezes não é uma questão só de você comer e ingerir o aminoácido. Muitas vezes, quando ele cai no seu organismo, ele não é tão bem aproveitado para um desvio metabólico. Aí a pessoa pode produzir menos serotonina, e ao produzir menos serotoninas, o que vai acontecer? Ela vai ter maior tendência depressiva, toque, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico ou algo do gênero. Mas é aquela história que eles falam, embora a gente vai ver isso na aula do sistema nervoso, aquela história que eles falam com relação, como é que fala, chocolate. Quando eu como chocolate,
eu tenho uma liberação maior desse aminoácido triptofano que vai sintetizar a serotonina, tá? Na minha coagulação, é verdade? É verdade, sim, tá? Só que não adianta você falar, vou comer então 1 quilo de chocolate por dia para eu ser feliz. Não, lógico que aí você vai aumentar muito o teor de glicose, etc. Tal. Você tem as causas secundárias. E o chocolate, ele é uma matéria muito gordurosa. O chocolate tem um problema. Ele faz, muitas vezes, elevar demais o colesterol, tá? Às vezes as pessoas acham que colesterol associa só com carne, que a gente estava falando na aula passada, né? O LDL, principalmente. As pessoas acham que é a carne só, a carne de porco, ou a carne gorda, né? Que vai levar a um acréscimo, né, do colesterol. E não é só a carne, não, viu? O chocolate, por exemplo, ele é muito rico em colesterol. Quem tem problema de colesterol tem que evitar o chocolate. Essa metionina aqui é interessante, ó, que atua diretamente também no fígado, tá? E no fígado, ela é uma ativadora, tá? Hepática no fígado. Então, você tem vários aminoácidos naturais e vários aminoácidos que você produz e aqueles que você não produz. Mas dos 140, apenas 20 nós conseguimos aqui produzir no nosso organismo, tá? E aqui ele vai falar um pouquinho também sobre a função, para dar uma olhadinha aqui, ó. Ele vai falar sobre o processo de formação, tá, dos aminoácidos. Final do ano passado, nós vimos um pouco disso aqui na química orgânica, tá? Essa reação de transaminação, tá? Então, essa reação de transaminação aqui, ó. Então, você tem o grupo aminoácido, tá? Ou grupo amino, de um aminoácido, melhor dizendo. Amina é transferida, tá, para um ácido carboxílico ligado a um radical cetona. Então, um ácido que a gente chama de ácido cetocarboxílico. Então, você tem, por exemplo, na hora você tem C dupla O embaixo, aí você tem C dupla O, OH. Tem um ácido carboxílico aqui e tem um grupo cetona, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, dá para você ver, ó, esse grupo, ó, aqui eu tenho, ó, amino, tá vendo? Aqui eu tenho enzima transaminase, amino aqui eu tenho um ácido carboxílico e aqui eu tenho uma cetona. Então, isso é um cetoácido, tá? Ou um ácido cetocarboxílico. Aí, o que vai acontecer, Zé? Essa enzima aqui, ó, a enzima que nós chamamos de transaminidase, ela consegue, então, transferir esse grupo amino, levando à supressão, tá, de um ácido, de um dos radicais carboxílicos aqui, ó. Então, aqui embaixo eu tenho o radical carboxílico, que é suprimido, e aqui eu tenho, então, a transferência do grupo amina para esse radical. Aí você vai ter a formação aqui do ácido cetoglutárico, tá? Que é um dos pré-requisitos aqui para eu formar um aminoácido. Agora, veja você aqui um detalhe. Esse ácido pirúvico aqui, ele é bem emblemático. No processo de respiração, você começa utilizando aqui o glutamato, que é um aminoácido essencial, e ele é um ácido bastante emblemático, porque é ele que é formado a partir da quebra da molécula de glicose. Então, na bioquímica, nós nos deparamos muito com esse ácido pirúvico, mas esse ácido pirúvico, ele pode ser a matéria-prima para eu formar aqui, ó, o aminoácido essencial conhecido como alanina, tá? Então, todo esse processo de transferência de amina, nós chamamos de transaminação. E aqui nós vamos ter a função também agora específica dos aminoácidos, né? Falou um pouquinho das proteínas, que são associações de aminoácidos. Quais seriam aqui essas funções específicas do aminoácido? O aminoácido, muitas vezes, ele está relacionado, como nós vimos, à função metabólica, à função hormonal, tá? Aqui você tem um aminoácido essencial, que é a histamina. Essa histamina aqui, ó, ela está relacionada com algumas células que estão presentes no nosso tecido conjuntivo, conhecidas como mastócitos. Então, são os mastócitos que estão relacionados à liberação da histamina. Para que serve essa histamina aqui, Zé? Ela serve para vasodilatação, tá? Ela tem ação inversa à da serotonina.
A serotonina promove vasoconstrição e bem-estar. Já a histamina promove vasodilatação. Então, por exemplo, quando você tem uma reação alérgica, Zé, eu estou com uma reação alérgica. O que acontece? Você começa a desenvolver manchas pelo corpo, coceira, alguma coisa que você comeu, e o organismo não reagiu bem àquilo, a resposta, então, foi através de uma alergia. Aí, o que você toma quando você está com uma alergia? Você toma um antihistamínico, para eu bloquear a ação de vasodilatação das histaminas que estão manchando o meu corpo. Exatamente. Então, você toma um bloqueador da histamina, você toma um antihistamínico, tá? Aí, ela não vai conseguir dilatar, tanto não vai provocar as manifestações cutâneas desencadeadas, por exemplo, por uma alergia. E, além disso, você tem aqui os hormônios, né? Derivados da tirosina, que eu falei para vocês. Aqui você tem o hormônio tireoidiano, tá? Que é estimulado pelo hormônio que parte da adenohipófise, que é o TSH, que é o hormônio que nós chamamos de tireotrófico. Então, aí a tireoide, ela fica estimulada, e essa tireoide, na presença do iodo no sangue, mesmo iodo que nós falamos ontem no processo, tá? No processo de limpeza da água, esse iodo, ele contribui para a formação do triiodo, isso aqui é o triiodotironina, e aqui você tem a tetraiodotironina, que é a tiroxina, tá? Tetraiodotironina. Então, triiodotironina e tetraiodotironina, T3 e T4. Para que servem esses hormônios? Eles que regulam se você engorda, se você emagrece. Eles regulam, no caso da menina, o ciclo menstrual, tá? Ele regula, no caso dos animais, de uma forma geral, das fêmeas, o cio, tá? Dos animais. Enfim, quando você tem problema na tireoide com relação à produção desses hormônios, seja a produção maior ou menor, você tem todo o seu organismo mexido, tá? Inclusive aqui, ó, muitas vezes está diretamente relacionado com um problema que surge na idade de vocês, se não é corrigido, lá na frente você se torna estéril, você não pode ter filhos, que é o ovário policístico, tá? Então você tem aquele problema aí de ovário micropolicístico. Você tem vários cistos no ovário que impedem, muitas vezes, o funcionamento correto do seu ovário. Então tem mês que você antecipa ciclo menstrual, tem mês que você atrasa ciclo menstrual. Então, quando isso acontece, tem que ir ao ginecologista para fazer o tratamento na idade de vocês. Aí faz o tratamento lá, às vezes tem que tomar o hormônio mesmo, tá? Você fica lá 5, 6, 7 anos, mas quando você estiver lá com 27, 30 anos, você resolve ter um filho, aí você vai estar apto para ter o filho, porque você corrigiu o problema. O problema é que tem gente que vai tratar de ovário policístico quando está lá com 28, 29 anos, né? Aí, na maioria das vezes, não dá mais tempo e acaba que a pessoa não consegue engravidar mais, tá? A pessoa fica estéril. Então, aqui você vai ter também, ó, ele é precursor da melanina, alguns aminoácidos, tá? E a melanina é aquela proteína que é produzida pelos melanócitos, que estabelece coloração na nossa pele. Uma coisa interessante que a gente vai ver, que todos nós, independente da nossa cor, da nossa raça, todos nós, como seres humanos, nós temos mais ou menos a mesma concentração, tá? De melanócito da nossa pele. Então, se eu pegar um indivíduo africano e comparar com o alemão, a quantidade de melanócito, de células de melanócito que nós temos, média, é praticamente a mesma. Qual que é a diferença? Dependendo da coloração da sua pele, você tem uma síntese maior de melanina por parte desses melanócitos. Aí, quando você tem uma síntese maior de melanina, quanto maior a síntese, tá? Mais escura vai ficar a sua pele. Quanto menor a síntese, mais clara vai ficar a sua pele. O que é interessante e o que não é interessante? Quando eu tenho uma pele muito clara, por exemplo, você pega lá um alemão, um brancão mesmo, tá? Tem menos melanina e tem menos proteção contra a radiação UVA e UVB do sol, ultravioleta. Então, se ele tem mais exposição, essa exposição à radiação pode levar a teratogênese, mutação, tá?
e algumas células da pele. Então, aumenta a propensão do câncer de pele. Se a pessoa tem mais melanina na pele, diminui a propensão de desenvolver câncer de pele. Isso não quer dizer que ela não pode ter câncer de pele, estou dizendo que diminui a propensão, tá? Então, a melanina é derivada aqui de 2 aminoácidos essenciais, tanto a tirosina, de novo aqui, ó, como a fenilalanina, tá? E você tem outros aqui que atuam como efeito, que a gente chama aqui efeito tampão, que é, por exemplo, a histamina, tá? O efeito tampão é você regular o pH naquele ambiente que você chegou. Então, a histidina, aliás, a histidina, tá? Que ela é bastante presente também na molécula de hemoglobina. Esse aspartato aqui, ele é interessante que ele é um dos formadores do aspartame, né? Que é aquele adoçante que o pessoal usa. Só que tem um problema. Eu já mencionei isso para vocês, tá? Esses dois aqui. O problema maior é o seguinte, que há quem diga que estudos comprovam que a utilização massificante desse adoçante natural aqui aumenta o risco de câncer. Então, nada nessa vida. Você diminui a glicemia e aumenta o risco de câncer. Então, é complicado, né? Tudo jeito que você analisa é complicado. Agora, e esses aminoácidos essenciais que são adquiridos na alimentação, que pode ser tanto de proteína animal quanto de proteína vegetal, que você adquire? Bom, analisando aí a proteína animal, tá? Você tem aí, ó, tem que tomar seu leitinho diário, comer carne, né? Derivados do leite, etc, tal. E aqui você vai ter algumas plantas que são essenciais também, até pelo ferro que elas produzem, e alguns aminoácidos essenciais que elas produzem, tá? Que não pode faltar no seu cardápio, tá? Que é o feijão. Ah, você vai falar em soja, em ervilha, lentilha, só que isso aqui você não tem o hábito de comer diariamente, mas o feijão é uma leguminosa, né? Cuja semente, ela está dentro de uma vagem. Então, o feijão, ele tem o fruto tipo vagem, tá? E a semente é o grão de feijão. O milho é diferente, né? O milho, cada grãozinho de milho que você vê, aquele grãozinho lá, ele já representa um pequeno fruto, tá? Então, aqui você está vendo uma associação que há entre raízes de leguminosas e aquelas proteínas que nós, ou aquelas bactérias que nós estudamos no ano passado, que são bactérias do gênero Rhizobium, ou Azotobacter. Essas bactérias realizam a fixação do nitrogênio atmosférico e converte o N2 em amônia, que posteriormente no solo vai ser convertido em nitrato, no ciclo do nitrogênio, tá? Então, ele fala aqui sobre essa importância de usar plantas para sintetizar a matéria-prima dos aminoácidos, tá? Que é o famoso ciclo do nitrogênio. Bom, aqui ele vai... Aqui é um prato, né? Bastante proteico, com um pouco de carboidrato. Vamos dar uma olhadinha aqui, que vai... Bom, ele vai falar da nossa dieta, aquilo que eu falei para vocês. Dieta não pode ser uma loucura, você tem que balancear aquilo que você come, tá? Então não adianta você comer só proteínas, estou fazendo uma dieta proteica agora, suprimir totalmente carboidrato, que o organismo vai sentir, embora a proteína ela não tenha tanta função no que diz respeito ao acúmulo de massa, mas a proteína ela tem um probleminha. Quando ela está associada à gordura, você tem muitos compostos que nós chamamos de compostos lipoproteicos. Então, quando você tem compostos lipoproteicos, aí você já tem um probleminha, tá? Por quê? Porque quando ela está associada à gordura, ela vai aumentar essa massa gorda que é indesejável. Então, normalmente, o prato do brasileiro, né? Você tem a carne, que tem proteína, tem gordura, tá? Você tem o feijão, que é altamente proteico. O brasileiro, a verdura, ele come um pouco, mas às vezes ele come ainda uma alface, um tomate. O ovo, no caso aqui, o ovo cozido, né? Altamente proteico, só que o ovo ele tem um nível de colesterol também muito alto. Ele tem um arroz e tem o macarrão, que são alimentos altamente ricos em carboidratos, tá? É uma refeição aí, nossa, tupiniquim,
que é uma mistura aí, que tem um certo balanceamento, né, embora nem todos estabeleçam esse problema. Você tem um problema mundial aqui, que é a carência de proteínas, principalmente em populações que não têm muito acesso, tá? A carne. Tá? Os ovos é fácil, você pode substituir carne com ovos, mas aí se aumenta a questão do colesterol, tá? E essa carência proteica, ela atua diretamente em várias situações no teu organismo, na coagulação sanguínea, mas principalmente quando você tem uma carência proteica, quem vai mais sofrer é o teu sistema imunitário. Você fica muito mais suscetível à contração de vários tipos de doença, tá? E aqui ele vai mencionar aqui nesse texto também a questão da bulimia e da anorexia. Isso aqui é terrível, né? A pessoa, ela olha no espelho, ela se vê gorda, mesmo ela estando super magra, ela se vê gorda, tá? Aí ela come até vomitar, ou ela acaba de comer, ela enfia o dedo na garganta para vomitar, para ela não engordar. Aí a pessoa vai emagrecendo. Esse quadro aqui tem relação também com o aminoácido triptofano, que a pessoa está em depressão profunda, tá? E nesse caso a pessoa pode vir, inclusive, a óbito por anorexia, tá? É uma luta isso, principalmente acontece às vezes na idade aí até os 20 e poucos anos, tá? Depois a pessoa vai acostumando mais com o corpo, alguns, né? Alguns não acostumam, alguns fazem aí cirurgia plástica, não sei o quê, blá, 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 e não aceita o corpo que tem. Não estou falando aqui a questão de aceitar o corpo que tem. Você vai falar assim, mas eu tenho que ser obeso, então? Eu não vejo nada dessa questão de obesidade e de magreza, simplesmente da perspectiva. Eu vejo isso tudo da perspectiva de saúde, tá? Pessoa muito magra pode ser desnutrida, e a pessoa obesa, ela corre sérios riscos aí de ser uma pessoa cardiopata, ter diabetes, diabetes tipo 2, etc. Tal. Então, assim, não é questão estética, é a questão de necessidade de ter uma boa saúde. Bom, então, como é que são formados aqui, a partir dessas ligações peptídicas, como é que são formadas as proteínas? Então, é muito parecido com aquilo que nós falamos para vocês na semana passada, tá? Sobre os carboidratos. Então, você vai ter aqui, ó, toda vez que você tem de 2 a 10, igualzinho lá, de 2 a 10 monossacarídeo, tá? Você tem um oligosacarídeo. Aqui de 2 a 10 aminoácido, que é a menor porção de uma proteína, né? A micromolécula menor que compõe a proteína. Se você tem de 2 a 10, você tem um oligopeptídeo, tá? Se você tem de 10 a 80 aminoácidos, você tem um polipeptídeo. Acima de 80, você vai ter aquilo que nós chamamos de proteínas, tá? E aí você tem aqui, ó, 2 aminoácidos essenciais, tá vendo aí? Aí nesses 2 aminoácidos essenciais aqui, ó, tem o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Sempre observar que nesses aminoácidos, você vai se deparar aqui, ó, com ácido carboxílico, e com o radical aqui, ó, amina, radical amina, tá? Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Olha só, quando você tem 2 aminoácidos, você pode formar, da mesma forma, quando você tem 2 monossacarídeos, você forma um disacarídeo. Com 2 aminoácidos, você pode formar um dipeptídeo, tá? E essa ligação aqui, ó, estabelecida aqui, ó, C dupla O, e formando aqui um radical amida, essa ligação aqui é uma ligação característica de um dipeptídeo, tá? E nessa ligação aqui de 2 aminoácidos para a formação de um dipeptídeo, você vai ter sempre a liberação de uma molécula de água. Aí você vai ter aqui o processo de hidrólise proteica. Aqui você tem, ó, a ligação peptídica, sempre essa ligação. A ligação aqui da amida agora, no dipeptídeo, tá?
E aqui, se você quebrar essa ligação, na hidrólise de um dipeptídeo, você volta a ter os dois aminoácidos essenciais. Portanto, você tem aqui reações que são reações que nós chamamos de reações reversíveis, tá? Então, não tem nenhum problema. São reações que você consegue revertê-los. E aqui, ó, eles colocam também aqui muita teoria. Eles colocam teoria para umas 10 aulas aqui, tá? Aí vai te mostrar aqui as proteínas, que nós já falamos, né? Dos 140 aminoácidos. Um deles forma aquele grupo que nós chamamos de grupo M, que é a proteína essencial, que está relacionado com a hemoglobina. E nesse grupo M aqui, ó, da hemoglobina, você tem associação com o metal ferro, e com essa associação com o metal ferro, você vai ter aqui um favorecimento ao transporte, tá? Ao transporte de oxigênio no sangue. Nossa, Zé, então eu vou ter o transporte de oxigênio. Vou. Então, olha só aqui, ó, os 4 níveis estruturais de uma proteína. Eu posso ter aqui o nível que nós chamamos de proteína primária, é aquela que você tem aqui, ó, as cadeias de aminoácidos apenas aparentes, tá? Você pode ter aqui uma estrutura que a gente vai chamar de secundária. Você vai ver aqui o entrelaçar dessas cadeias, formando uma estrutura terciária e quaternária. Aí ele vai começar a falar aqui de cada estrutura dessa. Então, nessa primeira estrutura, você está tendo uma sequência vertical aqui, ó, ou uma sequência, né, que a gente chama de vertical, ou linha reta, ou linear, de aminoácidos, tá? Então, essa estrutura, ela é fundamental nessa sequência primária. E quem que nós teríamos aqui como estruturas primárias aqui, formando esse tipo de situação, por exemplo? Aqui ele cita as ligações peptídicas e aqui ele vai citar também, ó, as hemácias. Uma pessoa que tem, só um detalhe aqui, uma pessoa que tem anemia falciforme, tá? Ela tem um probleminha. Ela tem uma condição aqui que atua sobre estruturas primárias de proteínas. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas na África, eu já falei para vocês isso como uma evolução. Quando essa hemácia aqui, ó, ela está cheia de esporozoítos que provocam a malária, o que vai acontecer com elas? Essas hemácias serão destruídas no baço e serão, então, recicladas no fígado, tá? É o que acontece com a anemia falciforme. Por isso que a pessoa, quando ela destrói o merozoíto, ela não permite a febre malárica. Por quê? É a partir do merozoíto que você vai ter a liberação daquela substância hemozoína, que a gente vai estudar mais adiante, que provoca os picos febris da malária, tá? Então, essa situação aqui, que envolve a anemia falciforme, ela envolve também a estruturação de uma proteína linear, que é conhecida como proteína primária. Só que isso aqui, esse tipo isso aqui vocês vão ver mais na faculdade do que no em vestibular, tá? Quando você tem uma estrutura secundária, então você tem sempre aminoácidos aqui, ó, próximos a uma cadeia peptídica. Então aqui é muito comum, nesse caso, as ligações de hidrogênio, que são fortes ligações, né, de pontes de hidrogênio, que permite, tá, a aderência dessa estrutura, tendo em vista que eu tenho um composto orgânico aqui formado por ligações covalentes. Esses compostos orgânicos, eles tendem a sofrer cisão. Aí vai falar um pouquinho, né, dessa estrutura que você tem aqui, interações, né, que é conhecida como alfa-hélice, e aqui você tem outra interação, que é a beta preguiada, tá? Mas isso aqui não vem ao caso, mas ele mostra para você essa estrutura aqui, ó, que permite a fusão das proteínas secundárias. Então, sempre na alfa e na beta. Na estrutura terciária, também que não tem assim tanta
importância, etc. Tal, mas as ligações covalentes normalmente são representadas aqui por átomos heteroátomos na cadeia carbônica, e esses heteroátomos são de sulfeto de enxofre, tá? Que são resíduos do aminoácido que nós chamamos aí de cisteína, que atua na região pulmonar. Então, as terciárias apresentam enxofre na sua confecção, mas que não tem tanta... Se você analisar aqui, ó, uma proteína, como a queratina, por exemplo, você vai ter aqui, ó, ligações de hidrogênio, tá vendo? O oxigênio e o hidrogênio. Você tem aqui, ó, amônia, fazendo um parzinho aqui com oxigênio, que a gente chama de ligação sal. Você tem algumas interações aqui que tem aversão à água, tá? São as interações hidrofóbicas. E aqui você tem sempre, quando você bate o olho numa questão, se isso acontecer de cair, que é muito raro acontecer, ele te dá a fórmula, você bateu o olho, tá? E você viu aqui que há enxofre, você pode dizer que você tem uma proteína terciária, uma ligação entre enxofres, tá? Então você tem uma ligação que a gente chama aqui de sulfeto. E por fim aqui, ó, você vai ter as grandes cadeias aqui, dos grandes imbricamentos polipeptídicos, onde você tem aqui a proteína que nós chamamos de proteína quaternária, e normalmente aqui você tem, por exemplo, a ligação com o grupo M, que compõe aqui a hemoglobina do sangue, tá? E nesse grupo M aqui você vai ter, então, a condição de levar o elemento corante do sangue e levar também o oxigênio, tá? Mas isso aqui já são mais estruturas que não tem. Vamos dar uma paradinha aqui para eu resolver aqueles exercícios de ontem que eu deixei com vocês, para vocês treinar. Então, marca para mim aí, ó, que eu parei nessa aula na classificação das proteínas. Então, marca aí que eu já vou... Deixa eu ver essa aula aqui no grande ainda, tem muita coisa ainda. Ah, não. Tá. Tá acabando essa aula. Então, marca aí classificação das proteínas. Na próxima aula, a gente seguir a partir dessa classificação das proteínas. Deixa eu só abrir o e-mail aqui para eu pegar aquela lista ontem que eu... Vou colocar aqui o e-mail. Enviados. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos lá, então. Ó. Fez aí, Sofia?
Conseguiu fazer aí os... Aqui. Ah, Zé, eu fiz, mas assim, não sei se tá certo, não. Vamos pegar aqui esse aqui que eu deixei para vocês fazerem, né? Depois eu passo essa lista aqui. Vamos ver aqui. Fibrose cística. Brincadeira. Aí. E diz assim, ó. A fibrose cística, Ô, Zé, doença você que... não tá compartilhando, não. Tá, não? Peraí, então saiu. Assim. Foi agora? Foi, agora foi. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela. Ele diz assim, ó. A fibrose cística, doença que causa o funcionamento anormal das glândulas mucíparas, sudoríparas, salivares e pancreáticas, é causada por um alelo recessivo autossômico. Então, falou alelo recessivo autossômico, beleza, né? Aí você já sabe que é azinho, tá? A doença. Aí diz assim, um homem fenotipicamente normal, como seus pais, quer dizer, os pais dele também são normais, cujo irmão tinha fibrose cística. Então, posso dizer aqui, ó, se o irmão tinha fibrose cística, os pais dele são o quê? São normais, mas são heterozigotos, tá? Já vou colocar aqui na resolução, vocês vão ver. Então, são heterozigóticos, tá? Então, o homem fenotipicamente normal, ele pode ser, então, se os pais são heterozigóticos, tem um filho recessivo, ele pode ser azão, ou ele pode ser azinho. Aí casa-se com uma mulher normal, que não é parente dele, tá? Supondo que na população brasileira a frequência de heterozigóticos seja de 1 em 50, então 1 sobre 50 é a frequência de heterozigóticos. Aí vai dizer assim, ó, qual a probabilidade de que esse casal tenha duas meninas com fibrose cística em gestações independentes e consecutivas? Então, o que você tem que prestar atenção aqui, ó? Aqui ele te deu, tá, a frequência de heterozigóticos. Então, ele já te deu que essa frequência de heterozigóticos é de 1 sobre 50 na população. Então, nesse caso, ele não tá me dando aqui a frequência alélica. Quando ele me dá a frequência alélica, eu estou trabalhando com híbrido, aí eu multiplico, né? 2 vezes azão vezes azinho. Mas nesse caso aqui, ó, ele já me deu qual é o valor, tá, dessa frequência. Ele não fala nada dos alelos, já me dá que a frequência é 1 sobre 50. Então, aí, nesse caso, não precisa multiplicar por 2, eu só multiplico por 2 quando eu aplico a lei de Hard-Weinberg, e quando eu aplico essa lei, eu sei que eu tenho duas possibilidades, azão, azinho e azinho, azão, tá? Outra coisa, eu não tenho nada sobre o histórico dessa mulher. Eu só tenho a frequência de heterozigóticos nessa população que ela faz parte. Agora, com relação ao homem, tá? Fenotipicamente normal, eu tenho uma pequena árvore genealógica dele. Ah, então, para ele ser heterozigóticos, eu tenho que analisar a árvore genealógica dele? Sim, eu tenho que analisar a árvore dele. Ah, mas você não desenhou ela aqui para gente, você não colocou a árvore genealógica. Eu não coloquei, mas você vai montar. Por que você vai montar? Porque ele tem pais, ele nasceu normal e tem um irmão que é doente. E casou-se com uma mulher normal que eu não tenho nenhuma referência dela, tá? Na genealogia. Então, vamos montar a árvore dele aqui, ó. Aos pais dele aqui, ó. Os pais dele são normais. Tá aqui, ó. Teve um filho doente, tá? Se ele teve um filho doente, logo eu sei que veio um azinho do pai e veio um azinho da mãe. Então, eu posso dizer com certeza que eles são heterozigóticos. Aí, o que vai acontecer? Esse cidadão aqui, ó,
ele vai casar, se ele é normal, ele vai Ô, casar. Zé, Oi. a gente ainda tá no enunciado, não sei se você tá fazendo alguma outra coisa. Ué, não mudou, não? Não mudou aí? Peraí. Não, Zé, tá no slide do enunciado. Peraí. Vou voltar aqui. Olha agora. Agora foi, agora foi. Agora foi. Agora mudou? Então vamos lá. Cada coisa que acontece que eu vou te falar, umas coisas que não dá para entender. Olha só, então nesse caso aqui, ó, ele era aqui, ó, o casal casou-se e teve 2 filhos, um fenotipicamente normal e o irmão dele que tinha fibrose cística. Então, se o irmão tinha fibrose cística, olha o que está acontecendo aqui, ó. É porque ele recebeu um azinho, ele é diferente dos pais, ele recebeu um azinho do pai e um azinho aqui da mãe, tá? Então, eu posso afirmar que os pais são heterozigóticos. Agora, o que acontece? Esse indivíduo 4, que ele é normal, ele pode ser azão, ou ele pode ser azinho. E essa mulher com quem ele se casou, ela é normal. Ela pode ser azão e pode ser azinho. Só que, para que eu tenha uma criança que nasça com fibrose cística, se os 2 indivíduos são normais, esse casal aqui, eles têm que estar em heterozigose. Aí, qual que é a pergunta que eu faço? É a mesma situação de ontem. Qual que é a possibilidade do indivíduo 4 ser heterozigoto e qual que é a possibilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto? Essa é a pergunta que eu faço, tá? Olhando aqui na genealogia dele, então, a prioridade é analisar primeiro a genealogia. Olhando a genealogia dele, tá? Eu tenho aqui 2 indivíduos heterozigóticos se cruzaram, nasceram, então, um indivíduo normal. Esse indivíduo normal, ele pode ser azão, e pode nascer aqui um azão e 2 azinho, na probabilidade genética. Como ele não nasceu doente, ele não está marcado, eu só tenho 3 chances aqui. 2 azinho e 1 azão. Quem que me interessa aqui? Ó? Me interessa o heterozigoto, azinho. Então, das 3 chances que eu tenho, 2 me são favoráveis. Então, 2 em 3 são heterozigóticos. Então, qual que é a possibilidade desse indivíduo normal ser heterozigótico que me interessa? Então, análise condicionada, eu vou ver que é 2 em 3 a possibilidade. Agora, essa mulher aqui, eu não tenho nenhuma informação sobre o heredograma dela, mas eu tenho informação sobre a frequência de indivíduos heterozigóticos nessa população que ela faz parte. Então, qual que é a frequência de indivíduos heterozigóticos nessa população? Ah, Zé, 1 sobre 50 que ele me deu. Ah, beleza. Qual que é a possibilidade de nascer uma criança aqui, Zé, com a doença? 1 em 4, né? Nascer azinho. 1/4. Então, aqui, ó, eu tenho a possibilidade dessa criança ser uma menina, que ele está falando lá, né? 2 gestações consequentes. Peraí, deixa eu voltar lá. Ele quer qual a probabilidade de que esse casal tenha 2 meninas com fibrose císticas em gestações consequentes e consecutivas. Ele quer 2 meninas. 2 meninas. O que eu faço aqui? Peraí, Zé, eu não Oi. entendi como é que você chegou no 1/4. Ó, você não vai cruzar o 3 com o 4 aqui, ó? Os 2 não é azinho e azinho? Sim. Nesse cruzamento dá 1 azão, 2 azinho e 1 azinho, não é? A gente não tem que levar em consideração 1 sobre 50? Não. 1 sobre 50 você vai multiplicar, que é a probabilidade da mãe ser, tá? Heterozigótica. É a probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigótico. Agora, o cruzamento em si, ele não altera. Então, a possibilidade de você ter uma criança nascendo aqui, azinho, de 2 indivíduos azinho heterozigóticos, é 1/4. Isso não muda, tá? Então, você tem aqui, ó, 1/4. Aí, o que acontece? A probabilidade dessa criança ser uma menina. Qual que é a probabilidade dessa criança ser uma menina? Meio. Qual que é a probabilidade da mãe dessa criança, aqui, ó, Lara, que vai entrar, ó, a probabilidade da mãe dessa criança, que é o indivíduo 3, dela ser heterozigótica? Qual que é a probabilidade? 1 sobre 50, tá? Qual que é a probabilidade do pai da criança ele ser heterozigótico? 2/3. E aqui, ó, qual que é a probabilidade dessa criança
ser azinho, qual que é a probabilidade? Ela é produto do nascimento de 2 indivíduos híbridos, 1/4. Então, multiplicando aqui, eu tenho que uma criança é 1/600, uma menina. 1/600 a possibilidade. Agora, ele quer saber sobre 2 meninas em gestações consecutivas, o que eu faço? Multiplico 1/600 vezes 1/600, ou elevo 1/600 ao quadrado. Se ele quisesse 3, elevava ao cubo, tá? Então, a probabilidade de nascer 2 meninas aqui, ó, é 1/360.000. Essa seria a possibilidade do nascimento dessas crianças. Alguma dúvida aqui? Você vê que é um exercício fácil, mas a questão aqui envolve a frequência de heterozigóticos nessa população e envolve aqui, tá, a condição do pai ser heterozigótico em função do heredograma. Então, você tem uma condição. Alguma dúvida? Zé, Oi. sempre que eu não tiver informação da genealogia de alguém, eu uso a frequência da Você usa a população? frequência. Porque aí é a formação mais generalizada que você tem. Não é a genealogia, o heredograma, é uma informação específica. Agora, se você não tem essa informação específica, você dá prioridade para uma informação mais genérica, mais abrangente. E essa informação mais genérica e mais abrangente é a frequência, tá? Dos indivíduos que podem nascer nessa população. Então, primeiro, a prioridade é a genealogia, que é mais específica. Segundo, se não tiver essa informação, a informação mais genérica dessa população, você pode utilizar. O que eu não posso fazer aqui é usar a frequência alélica, por exemplo, ou a frequência de indivíduos heterozigóticos que ele me deu, num indivíduo que eu tenho informação específica dele. Aí eu não posso, tá? Quando eu tenho informação específica, primeiro é específica, depois a informação geral. Tá bom, entendi. Obrigada. Olha se mudou aí para vocês aí agora. Mudou? Ou não mudou de novo? Não, tá na resolução do 4. E agora? Agora foi. Tá. Vamos ver aqui então, ó. Exercício típico também, ó. A sensibilidade ao gosto amargo do ser humano, ao PTC, se deve a um gene autossômico dominante, ó, o gene autossômico dominante isão, e a insensibilidade ao seu alelo recessivo izinho, tá? Então, ele diz assim, ó, sabendo-se que numa população de 1.200 pessoas, as frequências dos genes isão e izinho são, respectivamente, ó, isão vale 0,8 e izinho vale 0,2. Os números esperados de pessoas sensíveis e insensíveis nessa população são, respectivamente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, tem 2 tipos de pessoa. Eu tenho pessoas que são sensíveis ao PTC, elas podem ser isão, ou elas podem ser isão, izinho. Elas podem ser homozigóticas dominantes, ou elas podem ser heterozigóticas, tá? São as pessoas sensíveis ao PTC. E tem as pessoas insensíveis, que são izinho. Aí, Zé, como é que eu vou fazer aqui? A população toda tem 1.200 pessoas. Agora, esse exercício, ele é muito fácil, porque ele já te deu tudo aqui, ó. Se você pegar uma pessoa que é insensível, que é izinho, qual que é a frequência do alelo dela aqui, ó? Izinho. Não é 0,2? Se eu pegar 0,2 vezes 0,2, quanto que vai dar? Não vai dar 0,04? Nossa, Zé, dá 0,04. 0,04. Então, quer dizer que 0,04 é 4%. Então, eu posso afirmar que 4% das pessoas, das 1.200 pessoas que compõem essa população, são pessoas insensíveis ao PTC. Quanto que é 4% de 1.200? 4% de 1.200 vai dar 48 pessoas. Então, você já sabe aqui que os insensíveis são 48 pessoas.
Aí eu quero saber agora quanto que são as pessoas sensíveis. Pessoas sensíveis são as pessoas que são azão. Azão, eu nem precisava fazer essa conta, é só subtrair, então, aqui, ó, 48 de 1.200 vai dar 1.152, tá? Aí eu já tenho as pessoas que são sensíveis ao PTC. Mas como você está treinando, você vai pegar azão, azão. Então, quem que é azão, azão? Qual que é a frequência do azão? 1 é 0,8, você vai pegar, então, assim, ó, 0,8 vezes 0,8 vai dar 0,64. Então, 64% das pessoas dessa população, ela é sensível e é homozigótica. Agora, tem também pessoas que são azão, azim, que são híbridas, tem. Então, ó, azão, azim. É híbrido, Zé? O que eu tenho que fazer? Tem duas possibilidades. Então, eu multiplico por 2 na frente, que nós vimos ontem. Então, eu tenho aqui, ó. Ô, Zé, Oi. você ainda está no enunciado. Não, eu sei, eu tô no enunciado mesmo. Ah, Só tá, para te raciocinar aqui, ó. Sei que era para Então, mudar. olha só. Se eu tenho duas vezes azão, azinho, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 0,8 vezes o 0,2, vai dar 0,16, né? Vezes 2, 0,32. Então, ó, dos indivíduos que são, nessa população, dos indivíduos que são homozigóticos, eu tenho 64%. Dos indivíduos que são heterozigóticos, eu tenho 32%. Então, 32 com 64 vai dar 96% dos indivíduos dessa população, 96%, eles são sensíveis ao PTC. E 4% são insensíveis ao PTC. Então, se eu pegar 96 de 1.200, vai dar esse número aqui, ó, 1.152. 4% de 1.200 vai dar 48. Então, vamos passar aqui na resolução. Então, tá aqui, ó. Aí passou para vocês aí, né? Vamos lá. Aí a resolução, ó. Eu falei, ó. Aqui você tem, ó, insensível, izinho e sensível, o isão. População tem 1.200 indivíduos. O alelo isão vale 0,8 e o izinho vale 0,2. Tá aí, ó. Então, quem são as pessoas que são sensíveis? São isão, isão ou isão, izinho. Lembrando que sempre quando eu tenho uma heterozigose, eu duplico, porque eu tenho duas combinações, isão, izinho, izinho, isão, tá? Aí fizemos, ó, a gente deu que o alelo isão vale 0,8, deu 0,64, 0,8 vezes 0,8, e 2 vezes 0,8 vezes 0,2, 0,32. Então deu aí, ó, 0,96 vezes 1.200, 1.152. E o izinho aqui, não precisava fazer nada disso, né? Podia fazer direto, ó. Izinho, izinho, é 0,2 cada izinho, então 0,2 vezes 0,2 deu 0,04 vezes 1.200, então tem 48 indivíduos. Se eu pegasse aqui os 48 e subtraísse dos 1.200, daria o restante da população que são sensíveis, 1.152. Mas aqui eu fiz das duas fórmulas para você enxergar, tá? Como que nós resolvemos aqui utilizando os dois artifícios. Exercício bem simplesinho também. Deixa eu ver um outro exercício. Esse aqui é facinho, esse aqui você usa através de Mendel. Esse aqui que eu pedi para vocês fazerem também, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos tentar fazer isso aqui rapidinho. Ele diz assim, ó. Analise o heredograma a seguir, no qual os símbolos escuros significam a presença de uma anomalia, tá? Agora, você vai ter o seguinte aqui, ó. Eu tenho indivíduos com anomalia, indivíduos sem anomalia. Beleza. Aí vai te dar assim, ó. Sabendo-se que a frequência de heterozigóticos na população é 1 sobre 20, a probabilidade desse casal aqui, ó, 3, 1 e 3, 2, esse casal aqui, ó, vir a ter uma criança com anomalia é de quanto? Então, vamos analisar aqui esse heredograma que ele me passa aqui, né? Então, os marcados são portadores da anomalia. Você tem que tomar cuidado com relação a essa questão, porque nem sempre os marcados, eles são recessivos. Aqui ele não me dá essa informação.
Às vezes, tem situações que os marcados, por exemplo, polidactilia, tá? São os dominantes numa população, mas são aqueles que têm menor número. A maioria das pessoas tem 5 dedos, não 6, tá? Às vezes, você tem que prestar atenção aqui para você definir primeiro quem é recessivo, quem não é recessivo, quem que é dominante. Eu bati o olho aqui no 3 e no 4, ó, eu tenho de 2 indivíduos não marcados formando um indivíduo marcado. Então, já posso afirmar aqui, ó, que esses indivíduos marcados, ainda que eu não tenha nenhuma inferência no enunciado, eu posso afirmar que esses indivíduos marcados, eles são indivíduos recessivos, tá? Porque de 2 diferentes, ó, dele, ele surgiu. Então, aqui, se aqui é azão, azinho, aqui é azão, azinho, e nasceu um indivíduo aqui, azinho, azinho. Então, toma cuidado. Eu posso afirmar que o indivíduo azão, que o indivíduo 3 e o indivíduo 4 são heterozigóticos porque ele teve um filho com anomalia, um filho azinho, azinho, beleza? Eu posso afirmar isso. Então, tá. Então, ó, esse indivíduo 2, o que acontece com eles? O indivíduo 2 é filho de pais heterozigóticos. Ah, então, Zé, para nascer uma criança com anomalia aqui, ó, essa criança tem que ser azinho, azinho, né? Tem que ser azinho, azinho. Então, o que eu vou analisar aqui, Zé? Desse indivíduo aqui na população, não tem nenhuma informação. Então, eu uso a frequência genérica para heterozigóticos nessa população, tá? Agora, para esse indivíduo aqui, eu tenho informação do heredograma. Então, aquela mesma informação, se os pais são heterozigóticos, qual que é a possibilidade desse indivíduo ser heterozigóticos? Ele pode ser 1/3 azão, azão, e 2/3 já é nascido, azão, azinho. Então, aqui, ó, 2/3 para ele ser azão, azinho. Qual que é a possibilidade dessa mulher, ou desse homem aqui, né? Esse aqui é o nome da mulher. Qual que é a possibilidade desse homem aqui, nessa população, que eu não tenho informação da árvore genealógica dele, qual que é a possibilidade dele ser heterozigótico? Normal heterozigótico. 1/20, tá? Qual que é a possibilidade de nascer uma criança aqui, ó, recessiva, entre 2 indivíduos heterozigóticos? A possibilidade de nascer uma criança aqui recessiva é 1/4. Então, acabou o exercício, é só multiplicar aqui, ó, 1/20 vezes 2/3 vezes 1/4. Só isso, Zé, só isso. Era só fazer isso aqui, ó. Exercício medíocre, ó. Você resolvia isso aqui em 2 minutos. Aí, ó, a probabilidade do pai ser heterozigótico, probabilidade genérica, 1/20. A probabilidade da mãe, pela árvore genealógica dela ser heterozigótica, 2/3. E a probabilidade do indivíduo 4 ser recessivo, 1/4, tá? Então, qual seria aqui o valor, Zé? 1/120 seria a possibilidade desse casal ter um filho, tá? Ter um filho recessivo com a doença, com a anomalia. Qual que é a resposta que mais acontece nesse tipo de questão aqui, ó? E você vai ter as 2 alternativas na questão fechada. Primeira resposta, 1/4. Aí a pessoa afirma que os pais são heterozigóticos, mas ele não analisa qual a possibilidade dos pais serem heterozigóticos. Então, você vai ter a resposta enunciada 1/4. E uma outra resposta que vai aparecer no enunciado de uma questão como essa é 1/80. Por quê? O indivíduo ele até usa a frequência 1/20, né? Porque ele vê que tem um heterozigótico, mas ele não usa o 2/3. Então, a maioria marca 1/4 ou 1/80. Aí você vai lá, tem uma lá que é 1/120, que seria a correta. A maioria erra esse tipo de questão por não saber fazer o princípio básico da genética, que é a condição para que esse indivíduo ele seja heterozigótico em função do heredograma, tá? Então, vamos deixar aqui, eu vou passar essa listinha para vocês aí dos exercícios. Já estourei quase que o tempo aqui, né? Pessoal, coloca para mim aí a presença de vocês aí no chat, por favor. Aí. Então, na semana que vem a gente volta, tá? Essa parte aí de bioquímica, para a gente dar uma sequência aí na frente da bioquímica. E bom final de semana para vocês, bom feriado, boa Páscoa aí, tá? Para todos.
Nos vemos na segunda novamente. Tchau, tchau. Aí eu passei